Sem conto de fada. As origens sinestras das histórias infantis. Sem conto de fada. As origens sinestras das histórias infantis. Algumas histórias infantis são tão boas e clássicas que continuam sendo transmitidas de geração em geração. Mas como você reagiria se descobrisse que certos contos de fadas têm origens bem obscuras? É que as primeiras versões dessas narrativas populares tinham elementos que mais pareciam filmes de terror. Imagine assassinatos com requinte de crueldade, abusos e outros detalhes horríveis que personagens conhecidos como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e Bela Adormecida precisaram enfrentar, pois deve ter sido por isso que essas tramas sinistras foram amenizadas com o passar dos anos para serem contadas para crianças, ou elas nunca conseguiriam dormir. Na galeria, veja revelações chocantes sobre as mais famosas histórias infantis. Aladim. Aladim é um conto antigo de Mil e Uma Noites. Da história original existem dois gênios diferentes e o protagonista mata o feiticeiro do mal. Quem iria imaginar? Pinóquio. Pinóquio foi apresentado em 1883 e na trama original o personagem foge do seu criador Gepeto. A polícia se depara com um boneco de madeira e prende seu criador por acusações de abuso. E há mais. Pinóquio mata grilo falante e é linchado em uma árvore. Bela Adormecida. A história clássica foi contada pela primeira vez por Giambattista Basile, que em 1528 publicou uma história sombria sobre um rei que engravida uma princesa enquanto ela dorme o sono profundo. O Gato de Botas. O Gato de Botas convence seu mestre a se passar por um imaginário Marquês de Carabás, roubando suas roupas e dizendo depois ao rei que o tal Marquês foi roubado. O mestre despido sobe na carruagem do rei e lhe é oferecido uma princesa em casamento. Chapeuzinho Vermelho. Nas versões mais antigas, o lobo corta a avó da Chapeuzinho Vermelho, da Chapeuzinho em pedaços e guarda sua pele no armário da despensa. Sinistro, hein? Chapeuzinho Vermelho. O vilão ainda aguarda o sangue da vítima em uma garrafa de vinho e serve os restos mortais da idosa inocente. Chapeuzinho, coitada. Branca de Neve e os Sete Anões. Na trama clássica, a rainha ordena que seu caçador mate a Branca de Neve e traga o fígado e pulmões da jovem para ela comer. Branca de Neve e os Sete Anões. Quando a monarca malvada aparece no casamento de Branca de Neve, ela é forçada a dançar até a morte em sapato de ferro quente. Mulan. Na história original de Rua Mulan, nossa corajosa guerreira volta para casa e encontra seu pai morto e sua mãe casada com outro homem. Mulan. Esse homem é Khan, nome dado a um chefe de um povo soberano da Ásia. Ele fica importunando Mulan para ser sua amante. A protagonista se sente sufocada com a situação e se mata. Rumpelstiltskin, o Anão Saltador. Originalmente, o final de Rumpelstiltskin, o Anão Saltador é horrível. Depois de ser enganado pela filha do dono do moinho, o diabinho fica tão frustrado que se parte ao meio. Rapunzel. Quando a bruxa descobre das visitas do príncipe a Rapunzel, a vilã corta seu cabelo e manda para um lugar remoto e selvagem.
Rapunzel. O príncipe volta para a torre e tem seus olhos arrancados pelo bruxo do mal. Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas tem sido considerado como uma história sombria inspirada por drogas. O acadêmico Will Booker diz que cada geração interpreta o livro de maneira diferente. Na década de 1930 era psicanálise, na década de 1960 era psicodélica e nos anos de 1990 era abuso de menores. A Pastora de Gansos. Em A Pastora de Gansos, uma empregada troca de identidade com uma princesa para se casar com um príncipe. Ela até chega a matar um cavalo falante para esconder as provas do crime. A Pastora de Gansos. No final, a farsante é despida e atirada em um barril cheio de espinhos que é posto a rolar até morrer. O Flautista de Hamelin. Nas primeiras interpretações desse conto folclórico, o flautista leva crianças para uma campanha militar e nunca as devolve aos pais. Cinderela. A cena do sapatinho de cristal é bem estranha na história original. As irmãs adotivas cortam os pés para caberem no sapato, derramando sangue dele. Durante o casamento de Cinderela com o príncipe, as pombas arrancam os olhos das irmãs embicadas. João e Maria. A história dos dois irmãos já é um pouco assustadora, mas pode ter sido inspirada em uma tragédia verdadeira. Aparentemente, uma respeitada paradeira foi acusada de bruxaria por uma rival ciumenta e ela foi enfiada no próprio forno. A Princesa e o Sapo. Nas primeiras versões de A Princesa e o Sapo era preciso cortar a cabeça do animal para que ele se tornasse realeza. A princesa finalmente o joga contra uma parede para que o feitiço funcione. Peter Pan. A história de J.M. Barrie tem alguns temas adultos. Wendy é trazida para a Terra do Nunca para atuar como mãe dos garotos perdidos. Ela acaba se apaixonando por Pat, que é ali mais como um filho fiel. Os Três Porquinhos. As primeiras versões desse conto mostram o lobo comendo os porquinhos, depois ele destrói a casa dele, restando apenas um suíno como sobrevivente. A Pequena Sereia. Na história original de Hans Christian Andersen, a pequena sereia sofre a cada passo que dá como humana. O príncipe se casa com outra pessoa e a protagonista morre de desgosto. O Patinho Feio. No conto original, o Patinho Feio é perseguido para fora da lagoa e vai viver uns tempos com gansos e patos, mas que acabam por ser abatidos. Ele se muda então para a casa de uma idosa cujos animais atormentam ainda mais o pobre pato. A Bela e a Fera. Na história original, Bela chega ao castelo e encontra uma fera que lhe implora por casamento. A jovem se recusa a ter a criatura, quase desmaiar de desgosto. As lágrimas dela caem sobre o seu corpo, transformando-o em um belo príncipe. A Bela e a Fera. Este conto remonta à era Tudor e tem detalhes horríveis, como um rei que ordena um bispo a ser enforcado e esquartejado. Compadre Coelho, conhecido no Brasil como Compadre Coelho Quincas ou Coelho Brer, este é um personagem associado ao folclore cherokee ou africano. Alguns acadêmicos veem a versão americana como uma história alegórica de escravos trabalhando contra os seus mestres.
Xicelitle. Originalmente, Xicelitre acompanha um pinto paranoico que faz avisos sobre o apocalipse. Nas versões iniciais, as raposas convidam os animais a se reunirem para que possam envolvê-los numa emboscada e comê-los. Barba Azul. Barba Azul é a história de um homem rico e assustador cujas esposas vivem desaparecendo. No final é revelado que ele mantinha os seus corpos pendurados em um gancho de uma sala fechada à chave. A Raposa e o Cão de Caça. No livro, a raposa leva um dos cães de caça de uma pessoa para os trilhos onde é fatalmente atingido por um trem. Outro cachorro é treinado para perseguir a raposa até ela morrer. O segundo cão até que se recupera parcialmente, mas é abatido pelo seu dono.